Olá pessoal, Marcos Menezes. Esse vídeo que eu estou gravando aqui, primeiramente eu pedir desculpa para vocês do episódio de hoje. Eu tive alguns problemas técnicos, então tive que utilizar um outro notebook e ao longo do episódio também deu algum problema. Então talvez na parte final do episódio vocês vão perceber alguma coisa. Então por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui já, pedindo desculpas por essa falha, tá bom? Mas espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo. Um abraço. Esse é mais um episódio do nosso podcast Papo e Conteúdo. E hoje o meu convidado é o Marcelo Heiklin. Um nome diferente, né? Acho que é alemão, Marcelo? Alemão, é. Alemão, beleza. Então, bom, o Marcelo é batizado há 37 anos, é conciliador de famílias, tem ajudado aí bastante famílias em várias situações. Ele vai, depois a gente, ao longo da conversa, ele vai explicar mais um pouco aí como é que ele tem ajudado, né? Essas famílias. E o tema é conciliando fé, família e parentela. Mas antes da gente entrar no papo, quero pedir para vocês, por favor, algo de graça, que vai durar menos de 10 segundos. É compartilhar, dar seu like e se inscrever aqui no canal, tá bom? Marcelo, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Vamos aí conversar um pouco. Eu queria que você se apresentasse, para quem não te conhece, e falasse um pouco sobre você. Obrigado, Marcos, pelo convite. Prazer estar aqui com todos vocês, né? Meu nome é Marcelo Heiklin Silva. Eu sou batizado desde 87, então já completaram aí, graças a Deus, pela sua misericórdia, 37 anos que Deus tem me chamado na sua graça, né? Nas águas do Santo Batismo. Tem sido uma trajetória muito boa caminhar com Deus até aqui. Eu tenho certeza que vai continuar sendo até o final da minha peregrinação aqui na Terra. Deus tem dado também a graça de ser músico na congregação que está no Brasil, né? Na verdade, isso é uma coisa que já nasceu dentro de mim aos 5 anos de idade, me despertou o desejo pela música. Certo. Estudei aos 8, depois aos 12, mas de filho de família muito pobre, não tinha condições de comprar instrumento, mas aos 18 anos, aí já formado, já trabalhando, aí Deus deu condições, comprei o instrumento, ingressei na música, estou até hoje. Hoje eu sou instrutor de música na igreja, e isso me traz muita alegria. E qual o instrumento, Marcelo? Violino. Olha, que show! Muito bom. Show de bola. Foi um instrumento também de, não só de unir as pessoas a Cristo, né, através da música, mas também é um instrumento um método de conversa particular com Deus. Então, quando o músico está tocando, na verdade, ele está ali batendo um papo, ele está conversando com Deus. Muito bom, boa definição. Mas legal, vamos falar um pouco então sobre o tema, porque quando você sugeriu, a primeira coisa que eu pensei, normalmente é uma confusão danada, né? Conciliar tudo isso, porque família tem muitos problemas, né, cara? Família é sempre família, né? Sempre tem algum perrengue. Nunca você vai alguém falar, não, tá tudo bem na família, não tem briga entre pessoas, e aí casa, aí o pai e a mãe, não, mas como assim eu sou parente agora, né? Não, eu sou a principal, não, mas aí o cara deixou a pessoa, o pai e a mãe, e agora a família dela é o esposo, o marido, o filho, enfim. E aí tem muitas questões a ser falado, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que quando conciliar tudo isso não é fácil, né? Além de trabalho, as outras coisas por fora, mas falando especificamente disso. Não que eu goste de polêmica, mas escolhi um tema muito polêmico. Sim, verdade. Então, nesse tema em que a gente fala, né, de conciliando a fé, a família e a parentela, nós temos que achar um denominador comum para tudo isso. Certo. E só tem um denominador comum para tudo isso: Cristo, né? Ele é o denominador comum para tudo isso. Porque é muito difícil, como você mesmo acabou de dizer, essa frase é extremamente importante, né? Deixará o homem a sua família e se unirá à sua mulher, à sua esposa, né? Então, isso vai muito mais fundo, porque são quebras de regras, quebras de paradigmas. Você foi criado dentro de uma família e a esposa dentro de outra família. São culturas completamente diferentes. E aqui essas pessoas que estão nos assistindo, elas vêm de várias etnias. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o homem é brasileiro, né? Então nós temos nosso jeitinho brasileiro aqui, carismático de ser, vamos colocar assim. E aí casa-se com uma mulher da Alemanha, né? Com uma serva de Deus aí da Alemanha. Olha que cultura completamente diferente. Então, a forma de sentir, a forma de se expressar é completamente diferente, né? E invertendo essa posição, no meu caso, eu sou descendente de alemães e minha esposa de brasileiros
e de origem indígena. Então, olha É, que choque de culturas. Então, não foi fácil, porque por ser brasileira, minha esposa, ela é assim, eu também sou brasileiro, mas por ela ser 100% brasileira, ela é mais alegre, é mais extrovertida, sorri mais, ela dá muito mais risada, e eu vim de uma cultura totalmente, as pessoas normalmente são mais fechadas, não que elas não gostam de você, ou que sim, elas não foram com a sua cara, vamos colocar assim no jeito brasileiro. Não é, né? Não é nada disso. É que as pessoas da cultura alemã, elas levam um certo tempo até confiar em você, até elas confiarem em você. Elas querem saber exatamente quem é o Marcos, quem é essa pessoa que está na minha frente, né? E depois que descobre, e isso atende os parâmetros do que ela entende por pessoa, aí ela abre a porta da casa dela, né? Mas não significa que ela vai estar sorrindo para você também o tempo todo, né? Eu vim aprender a sorrir depois que eu casei com minha esposa, né? Antes eu era uma pessoa muito fechada, é, muito séria demais, né? uhum, Levava tudo muito a sério, eu não relaxava nunca. Então era muito ali, de um estilo, vamos colocar assim, o jeito, aqui que nós falamos aqui no Brasil, o jeito militar, né? Então era muito fechado, muito militar. Aí, hoje, essa pessoa que vocês conheceram no encontro dos homens lá, né? Então, renovando a sua visão, foi o Marcelo completamente modificado. Então, Cristo foi assim, o denominador comum de todas essas coisas. E aí, voltando aqui ao nosso tema, né? Também, como que foi o processo de conciliação de tudo isso? uhum, Duas culturas completamente diferentes, engrenagens que, a grosso modo, parece que pela psicologia não iam se encaixar nunca. Esse mundo não ia se engrenar. E sim, como que foi esse processo? Foi muito doloroso, foi muito difícil. Foi muito difícil para mim, né? E muito difícil para minha esposa, muito difícil os filhos que foram chegando também. Por quê? É, Normalmente, eu vim da família muito pobre e que, como toda família, tinha muita discussão, muita confusão, né? Apesar de, aí, quando eu nasci, mais 70% da família era cristã, mas mesmo assim, tinha muitos conflitos, muitos conflitos. Era uma mistura de cultura que você não quer imaginar, né? Pernambucano misturado com alagoano, misturado com mineiro, misturado com alemão, tudo junto. Era uma panela de pressão. Então, olha como é difícil. Os sim, brasileiros falavam muito e os alemães ficavam calados o tempo todo, e quando explodia, pelo amor de Deus, e, era uma bomba atômica. nossa, Então, era muito difícil. Então, eu fui crescendo e fui aprendendo. Foi muito doloroso o processo, mas o que Deus queria, né? Deus queria me formar uma pessoa completamente diferente. E aí eu fui crescendo, à medida que eu fui crescendo, fui aprendendo muitas coisas e a buscar na palavra, hum, buscar na Bíblia, onde estava escrito alguma coisa que trouxesse a paz. é. Alguma coisa que abaixasse os ânimos, que trouxesse a paz. E Nessa uma das época, Marcelo, nessa época você já era cristão ou não? Já era cristão já, Ah, tá. mesmo sem ser batizado, Ah, tá. mas já era cristão já. Já estudava música, já frequentava a igreja rotineiramente, né? Uhum, E participava dos eventos da igreja, coisa e tal. E aí fui buscar na palavra algo que me colocasse alguma coisa, mesmo sendo uma criança ainda, adolescente, mas que trouxesse a paz, né, para aquela panela de pressão em que eu vivia. Então, uma das palavras que ficaram gravadas no meu coração é um salmos que diz assim: palavras brandas acalmam os corações. Então, se você está no meio de uma situação em que pai, mãe, irmão, primo, tio, todo mundo namorada, ninguém se entende, então o tom da voz em que você dirige as pessoas, a forma com que você conduz as pessoas, não sendo agressivo, né? Não, como se fala na nossa cultura aqui, não peitando as pessoas, né? Afrontando as pessoas, mas a maneira com que você conduz, fazendo com que a luz de Deus resplandeça em você, né? O tom da voz, a forma de falar. Às vezes somos obrigados a usar de falar palavras mais fortes, mais firmes, com firmeza,
Porque às vezes as pessoas estão possuídas também por espíritos contrários, então você tem que usar de palavra um pouco mais austera, mas não que isso seja uma rotina, mas aí você conseguiu chamar a atenção das pessoas para você, aí você abaixa o tom e usa as palavras mais brandas e vai ali conciliando na palavra o que que Deus nos ensina, o que nós aprendemos dentro da igreja. Não importa qual denominação você frequenta, mas a forma com que você frequenta, o que que você está buscando dentro das escrituras. No seu dia a dia dentro da igreja, dentro da fé, caminhando, orando, lendo as escrituras, o que que você tem aprendido com Cristo, né? Porque se a luz de Cristo tem que resplandecer em nós, todos que olharem para nós têm que ver a imagem, a luz de Deus em nós. O que nós estamos fazendo se nós reagimos com agressividade? O que nós estamos fazendo se nós Marcelo, reagimos com ofensa, né? deixa eu só te interromper. Aí você falou uma coisa importante. Essa, eu acho que o bicho pega. Eu já ouvi, obviamente, a gente sabe, né? Que nós somos batizados, nós temos uma nova vida, nós somos um novo ser, uma nova cultura, enfim, tudo certo. Sim. Que nós temos que passar essa Na teoria imagem. está tudo certo. Na teoria está tudo certo, maravilhoso. Só que na prática, a gente sabe que, vamos colocar assim, dentro da família é onde as pessoas mais conhecem a gente, né? Sabe os nossos erros, nossas falhas. Obviamente, quando você se torna um cristão, a sua postura muda em muitas coisas. Em outras, nem Sim, tanto. Afinal de contas, você não é perfeito. E aí, sim, o que eu mais ouço é aquelas piadinhas. Eu não ouço, não na minha família, mas assim, pessoas relatando, né? As piadinhas, mas você não é cristão? Como se a pessoa tivesse, não que ela esteja que ser, não que o problema dela ser perfeita sempre é o erro, não é isso. Mas assim, como se a pessoa nunca pudesse errar. Esquece que acha que quando a pessoa se batizou, ela vai ser perfeita agora, que ela não tem mais pecado. E ela continua sendo um ser humano falho. Porém, ela tem Deus e ela vai procurar dentro daquilo, né? Ser. E aí essa coisa de quando as pessoas olham para a gente e resplandece Cristo, que é o desafiante. Porque a família, sim. principalmente, ela tem uma tendência muito maior de julgar, de criticar. Você é aquela coisa, você está fora da sua casa, se você tem uma atitude, todo mundo fala, nossa, olha, o Marcelo é incrível, olha que homem espiritual, nossa, eu olho para você e vejo Cristo. É maravilhoso, né? A pessoa Maravilhoso, mas nem está vendo sempre. ali. Mas, 90% não é assim. mas quem vê isso, esses que não é assim, é a família. E aí a família fala, pô, o cara foi batizado, mas nem parece, né? E só você sabe o duro que você está sendo para você lidar, porque, por isso que eu perguntei, porque essas situações, e eu estou falando em inúmeras situações, tá? De qualquer Sim, sim, situação, você vê uma coisa e você comenta. Um dia você acordou meio irritado, você faz um comentário, não estou falando palavrão, mas você fala uma coisa mais ríspida, aí, ué, mas você não é cristão? Então sempre tem essa coisa, entende? Eu acredito que a grande maioria das pessoas passam por isso. E isso esse que é o desafio. É você sim. parecer essa luz de Cristo para as pessoas da família que sabem como você é e a primeira oportunidade vai te dar uma cutucada ali, né? E lembrando como se, ó, ué, você não foi batizado? Por que você está fazendo isso ainda, né? Marcos, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu amei essa sua questão que você levantou, né? Essa transparência sua, achei muito boa. Eu fico feliz em você colocar a coisa dessa forma, porque realmente é dessa forma, né? É como se nós voltássemos a 2025 anos atrás, a 2020 e poucos anos atrás, vamos colocar assim, menos, aliás, no momento em que Cristo estava pendurado na cruz. E aí, ali, os espíritos contrários tomando das pessoas que estavam ali, romanos, hebreus, etc., falaram assim: se tu és o Cristo, livre-te dessa cruz. Sim. Tu não és o Filho de Deus, por que você não se livra dessa cruz? Então, essa mesma jacota, vamos colocar assim, essa mesma frase, no sentido um pouco diferente, as pessoas lançam contra nós. É. Porque esquece que nós temos duas naturezas, né? Nós temos a natureza espiritual e a natureza imaterial. Isso foi muito importante você tocar nesse assunto, porque exatamente um dia estamos como Pedro, querendo fazer aquele discurso, aquela palavra. Ah, hoje, se alguém me oferecer a oportunidade de pregar, eu vou pregar aí 2 horas sem parar. Vou fazer o discurso de Paulo hoje. Mas tem dia que você fala: meu Deus, eu não tenho força nem para orar. É isso mesmo. E nossa natureza é assim. Então, nós temos que, na verdade, reconhecer. Eu sei que é difícil, mas cada um tem uma natureza. Eu sempre tive uma natureza muito explosiva, até por causa da minha genética. Eu tinha aquela natureza
muito explosiva. Eu era o homem capacitor, né? O capacitor é uma peça eletrônica que armazena energia, só que se ela não descarrega essa energia em determinado momento, ele estoura, ele Hum, explode. E eu era o homem capacitor, armazenava tudo que você me falava daqui a um momento, você não estava nem esperando, eu, bum, do não. nada, explodia, ninguém nem lembrava Aí, mais por que que eu estava daquele jeito. Eu falei, você é louco, você é maluco, né? Ninguém falou nada e você está explodindo. Eu falei, não, estou explodindo porque o ano passado você me falou exato. tal coisa. Acumulando, E a né? pessoa vai acumulando. Então, hoje eu não sou mais assim. Eu falo, ah, não gostei disso. Às vezes eu ainda guardo um pouquinho durante 1 ou 2 dias. Depois eu chego, Marcos, não gostei do que você falou. Isso não pegou bem. Olha, tento conversar, tento falar, olha, não foi isso que eu quis dizer. Às vezes também nós falamos coisas que a gente queria falar uma outra coisa e foi mal colocado ali, fomos mal Sim, interpretados. Nos verdade. expressamos mal, né? Mas, voltando aqui ao que você falou, é muito importante. Tem duas coisas. Primeiro, essa questão da afronta espiritual, né? Pessoas tomadas por espíritos contrários, ainda mais nos dias de hoje que estamos vivendo, essa época do ano, né? Pessoas tomadas por espírito contrário e ela, né, um espírito zombeteiro que a gente chama, e aí tenta te afrontar para provar a tua fé. É. E tem outra questão. Às vezes também Deus permite nós passarmos pelo fogo para mostrar que, apesar de estarmos passando pelo fogo, Deus está conosco, faz parte do aprendizado. É para a gente, às vezes, a gente está dormindo espiritualmente e Deus permite que uma ou outra pessoa nos provoque nesse sentido, para a gente despertar, falar: o que que eu estou fazendo? Porque às vezes a gente está dormindo também na fé, né? A gente Uhum, tá vacilando. Né? sim, E aí, com esse aí, a gente toma um tranco. certo. Então, eu penso dessa forma. Não, legal, legal. É que você estava contando aí, falando sobre a questão da conciliar, e aí você citou essa palavra, né? Esse luz, Sim, porque eu acredito, óbvio, né? Claro, com o tempo você aprende que Deus, é, como é que fala assim? Deus não, mas esqueci a palavra agora. Tipo assim, Deus não fica cutucando ninguém. A intenção de Deus não é ficar te não, falar assim, não, vamos ver se ele me ama mesmo. Deixa eu fazer um negócio aqui para cutucar, né? Porque isso é o inimigo, né? Que gosta de ficar sim, causando. Mas Deus ele ama, só que é aquela coisa mesmo. Ele quer. Eu sempre penso assim, por exemplo, né? Dinheiro é um assunto que é um tema muito difícil de lidar para muita gente. Então, se você fala para uma pessoa, eu quero ser rico, aí a pessoa fala, ixi, esse aí não vai para o céu, não. Quer ser rico e Deus vai virar o dinheiro. Não, não tem nada a tem ver. nada a ver. Mas tem gente que é assim, e tá tudo bem. Só que aí, quando você fala sobre dinheiro, aí você começa a pensar, tá bom, Deus, hoje eu quero ficar rico. Aí Deus fala, então tá bom, eu vou te dar 100 milhões. Do jeito que você tá, das duas uma, ou você vai ser sábio com dinheiro, ou você vai ficar doido, né? Vai se perder. Quantas e quantas histórias a gente vê de jogadores, artistas, né, que se matam, ou até mesmo pessoas que ficam doidas, porque a pessoa lá tem uma vida pobre na favela ou bairro mais humilde, e de repente, assim, da noite para o dia, como se Ele tivesse pode ganhado a Mega tudo. Sena. Tem tudo que ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quiser, e aí a pessoa não tem maturidade para lidar com isso. E eu estou falando isso porque tem a ver, né, com o que você falou, porque a gente durante muito tempo eu questionava Deus sobre muitas coisas. Hoje eu entendo que Deus não me deu porque eu não tinha maturidade. Para hoje eu queria fazer muita Exatamente. besteira. Ainda talvez eu não tenha maturidade para muita coisa que talvez eu queira e não me deu ainda. Seja, eu não estou falando só de dinheiro, qualquer coisa, né? Ah, eu quero, sei lá, quero fazer uma, uma, uma ação específica, né? Um evento específico. Não, eu quero fazer um evento lá no ginásio de Ibirapuera. Deus está falando, amém. Você pode fazer, mas não agora que talvez você ainda tenha Exatamente. que ter uma maturidade Tem, que você ainda não tem. Não, Deus, mas como assim eu não tem que tenho? seguir uma escala, né? Não, mas o senhor está na frente, vai dar tudo. Não, agora não. Não, mas como não? Sabe, a gente começa, é igual criança, né? Fica insistindo. E talvez no futuro eu vá entender isso, né? Eu acredito que é isso que Exatamente. também serve. Mas, voltando a falar, né, sobre o tema, para a gente também não ficar falando de outras coisas, a gente acaba se empolgando, né? Como os casais que você ajuda, as pessoas que vêm buscar, né, seu aconselhamento, enfim, e que eles têm comentado mais, qual tem sido a maior dificuldade entre a família mesma, ali, o filho, pai, mãe, esposo, os filhos, ou as pessoas da família, né? Pai, mãe, tio, neto, sobrinho, enfim. Qual que tem sido a maior dificuldade que o pessoal tem procurado você? Olha, o mais comum, né, nesses casos aí
em que Deus tem dado a graça de, às vezes, se envolver nos assuntos das pessoas ali e trazer o conselho, procurar trazer a paz, é a questão mesmo cultural, né? Porque o marido foi criado dentro da casa, que quem manda é o homem, e ele que controla o gênero, ele controla tudo, o que ele fala é lei, né? Um edito, não é a fala, é um edito real. E a esposa foi criada já com muito amor, muito carinho pelo pai, pela mãe. E aí, quando casa, acho que o marido vai ser um príncipe Ixi, que vai arrebatar ela numa noite, antes da meia-noite, ir numa carruagem, e vai pôr com sapatinho de cristal, aquela coisa toda. E quando vem a realidade do casamento, quando passa a paixão, né, a lua de mel, passa a paixão ali, e aí vem a situação em que a gente vai descobrir se ama ou não ama. Aí é onde a coisa se perde. Aí começa a achar o culpado, procura-se o culpado, né? sim. Não, mas a culpa foi sua por causa disso, né? E na verdade ninguém foi culpado. A questão é que são dois mundos diferentes vivendo dentro da mesma casa. E aí a hora de aprender dentro da palavra, né? Aprender da palavra, até separei a parte que Deus marcou aqui minha vida aqui para falar. E dentro da palavra, o que Deus nos ensina? Porque afinal, não somos filhos de Deus, não somos servos de Deus. Então, sendo homem, seja mulher, não importa. Para Deus não tem homem, não tem mulher, não tem essa questão do sexo. O que nós aprendemos, né? Então, lendo aqui no Salmos 27, né? Então, o Salmos 27, ele dá uma lição. Se você se isolar um pouquinho da família, né? Ficar no seu quarto ali, pegar a Bíblia, pôr em cima do colo e ler os Salmos 27 na comunhão, o Senhor me ensina, o Senhor me abre os meus olhos, ele vai te ensinar justamente o que eu estou te falando. E ele vai falando, né? E aí ele fala que quer viver na casa do Senhor por longos dias, assim como no Salmos 23, mas ele fala uma coisa muito importante que marcou a minha vida. No meio desses conflitos, dessas coisas todas, em que Deus foi me ensinando a conciliar a fé, a família e a parentela. No dia em que meus pais me abandonarem, o Senhor para si me recolherá. Eu chorei muito com essa frase. E não foi pouco. Eu chorei foi anos. Porque quando você tem algum problema, quando você está numa situação de que te leva ao desespero, em que a família não se entende, né? Uhum. A sua, ali você tem algum problema, vamos começar pela parentela até chegar no casamento. Você tem um problema na parentela em que ali os seus irmãos não te entendem, os seus pais também não te entendem, ninguém se entende nessa confusão toda. E é justamente, às vezes, o momento que você está precisando de uma ajuda. Por exemplo, às vezes você está com um problema em casa, em que você está com um problema de saúde, com a sua esposa, com seu filho, ou então você fica desempregado, está passando um problema financeiro terrível, e você precisa de uma ajuda. Materialmente falando, para quem que você vai pedir ajuda? É natural que você peça ajuda para os seus irmãos, Sim, para os também. seus pais, que aliás, tua parentela em primeiro grau, uma vez que tua esposa está fazendo o possível para te ajudar e ela não consegue, porque às vezes ou uma situação de saúde, situação que está cuidando de um filho recém-nascido, ou porque ela não conseguiu uma colocação de emprego. Então, você procura esse auxílio na parentela, em primeiro grau, para os pais e os irmãos. Mas muitas vezes essa ajuda não vem. A maior parte do tempo essa ajuda não vem. É mais fácil falar, o que foi que você fez, Marcelo? O que foi que você fez, Marcos? Né? Onde você está com a cabeça? Né? Pode continuar. Então é muito comum aí nessa hora que você está procurando uma ajuda, um auxílio, seja financeiro, psicológico ou espiritual, no meio da sua família ou no meio da sua parentela, as pessoas jogarem os seus defeitos contra você. Ó, Marcos, ó, Marcelo, mas você podia ter feito assim, você feito você não buscou a Deus o suficiente, você não estudou o suficiente, não trabalhou o suficiente, não usou a inteligência. Então é muito mais fácil as pessoas te julgarem, né? E aí eu volto no Salmos 27, né? Quando os malvados, meus inimigos, se rodearem contra mim e desejarem as minhas carnes, e aí ainda assim eu confiarei no Senhor. Então é nessa hora aí que você vê que diante da situação só tem uma coisa a fazer: você se fechar e buscar a Deus. Buscar oração, buscar a sua palavra, né? A palavra de Deus é fiel, é verdadeira, ela te orienta em todo o caminho. Então, é nesse momento que você se descobre como um verdadeiro cristão. E foi nesses momentos que eu fui me descobrindo como um verdadeiro cristão. E aí, nesse momento, aí aconteceu uma coisa fantástica,
que Deus foi mudando a minha forma de agir, de ser explosivo para reter a minha força e transformar essa força em mais clamor, em mais busca, pegar meu violino e ia tocar mais, ia buscar mais, ia congregar mais, ia buscar mais a palavra, e ali o Senhor foi acalmando meu coração, aí eu voltava para a família, primeiro eu ia buscar, depois eu voltava para a família, falava, vamos retomar a conversa? Então, conversei com Deus e a resposta de Deus é essa, a resposta de Deus é essa, e é essa. E à medida que eu fui dando as respostas, as coisas foram voltando ao lugar, um pedia perdão para o outro, e as coisas foram. Mas tem outro problema muito sério aí, no Ah, casamento. Tem um problema muito sério no casamento, que aí você resolve um problema na sua parentela. E hum, esse problema agora veio para dentro do seu casamento. beleza, né? Verdade. Então, você resolveu um problema lá, né? Sim. Ou na casa do seu amigo, e agora o problema é que está na casa do seu amigo, no meio da sua parentela, adivinha? Quando você entrou no portão de casa, ele te acompanhou. Oi, Marcos, estou aqui. É assim mesmo. E agora como que você resolve? Então, nesse momento, é claro, as nossas esposas, a tendência delas é o quê? Nos proteger. A ideia dela, assim como nós protegemos nossas esposas das pessoas, a ideia delas é nos proteger. Mas naquele momento ali, muitas vezes a gente não, como homem, a gente não entende aquilo. A gente acha que elas estão querendo dar opinião, que elas estão querendo nos mudar, e lá, aquela coisa toda. E a gente, aquela posição às vezes até um pouco machista, né? Não sei o quê, você quer governar a casa agora, e não sei o quê. E quantas vezes eu tive atrito com minha esposa por causa disso. Até que um dia, Deus me deu a graça de acordar. Ela falou assim: você decide se você quer o nosso casamento ou você quer a parentela. Uau. O que que você quer? Só que aí isso mexeu na minha fé, porque foi, meu Deus, eu só sempre quero o bem e agora estou nessa situação. Então trouxe um baita de um conflito para dentro do casamento. Então aí eu tive que aprender novamente que quando a palavra de Deus diz, como você falou no início do podcast, né, deixará o homem a sua família, se unirá à sua mulher. Então a gente entende que realmente é dessa forma com que Deus está nos colocando, que a gente tem que aprender, não que a gente vai abandonar a parentela, mas que a gente tem que aprender que, em primeiro lugar, vem Deus, em segundo vem nossa esposa e nossos filhos, e em terceiro vem a parentela, aí em seguida vem nossos amigos. É nessa sequência que as coisas acontecem. E aí a gente começa a aprender a conciliar a fé, a família e a parentela. Legal. Isso é importante porque tem muitos problemas. Assim, problema com família você vai ter sempre. Mesmo que você não casasse, você iria ter, né? Mas eu Sim, acho importante realmente isso que você comentou sobre a questão da gente não saber, né? A escala, né? Saber colocar ali a ordem, né? Das coisas. exato, Porque não que você não se importe com a sua família, mas primeiro da sua casa, né? Com a sua esposa, seu marido, exatamente. e, mas você não vai se importar com seu pai, sua mãe está doente? Não, mas é a questão da prioridade, né? E é difícil, né? Os parentes, pai e a mãe, principalmente, ouvir que agora você não é mais a primeira família, você é um parente. Parece aquela coisa meio ofensiva, né? Nossa, então agora eu quero... Mas é assim, né? É bíblico, né? É doloroso, mas é assim. É assim. E você vai passar por isso também quando os seus filhos casarem. E vai falar, agora você é parente, você não é família, né? Exatamente. Exatamente. Eu passo por isso hoje, porque hoje, por exemplo, meu filho mais velho e minha filha do meio já se casaram. Eu tenho Ah, a certo. caçulinha de 12 anos. E eu tenho as netinhas também. Então agora eu sou o avô, né? Eu sou o pai, eu sou o filho, eu sou o pai e eu sou o avô. Por Eu tenho favor, as três posições. E você sabe muito bem o que é isso, né? Então é difícil. E até mesmo conciliar entre eles, né? Porque às vezes acontece de um filho, por uma situação ou outra, não entendeu o que o outro está dizendo, aí entra em conflito entre si. Aí você tem que ir na palavra, conversa com um, vai lá, conversa com outro separadamente, depois marca o almoço, alguma coisa, cria uma situação para que todos sejam presentes e aí concilia dentro da palavra. É difícil, porque quando se fala, o reino dos céus, ele é conquistado a ferro e fogo. Então, numa mão a gente carrega ali a colher de pedreiro para construir
né, o ministério de Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa, perdão, dentro da nossa família, dentro da sociedade em que vivemos, e na outra a gente carrega uma lança, uma espada, para poder defender a nossa fé e defender a fé da nossa família, defender a nossa casa. Porque o tempo todo, né, as ervas daninhas, ela tentam tomar conta da plantação que Cristo fez nos nossos corações. Então, o trigo está crescendo, mas o joio quer crescer junto também. Também. Então, a gente tem que trabalhar o tempo todo, que nem você falou, quando o filho casa, você não tem mais controle sobre ele. Mas só te resta uma ferramenta, a oração. Deus, quando nos chamou para o seu exército celestial, e, né, na intenção de nos dar a oportunidade, da graça, através de Jesus Cristo, e para que o nosso nome fosse escrito no livro da vida, e que ao vencermos esse mundo, daremos a vida eterna, né, ele diz para nós também que nós passaremos pelas fornalhas desta vida. Seja a Uhum. fornalha dentro do casamento, dentro do trabalho, dentro da parentela, dentro da família, seja qual fornalha que nós formos passar, ele falou, não falou que nós não iríamos não passar, que ele ia nos poupar dessa fornalha, mas disse que quando nós tivéssemos que passar por elas, Cristo estaria conosco, o seu Espírito Santo estaria conosco. Então Deus vai passar sempre conosco pela fornalha. O processo é doloroso, nos causa dor, nos causa perda de sono, nos causa choro, muitas lágrimas derramamos. Quantas vezes eu tive que orar, literalmente com o nariz encostado no piso da casa, e chorava, e molhava o piso da casa de tanto chorar, mas valeu a pena, e sempre vai valer a pena, porque nesses momentos de prova, de angústia, de dor, em que muitas das vezes os filhos não nos entendem, a esposa não nos entendem, pai, mãe, ninguém nos entende. É uma jornada solitária. Há momentos na vida que nós passamos pela fornalha junto com a família, junto com a esposa, com os filhos, outras junto com a parentela, passamos junto com eles a dor de um parente que a mãe, o pai que está doente, está internado, está na UTI, né? O filho que está desempregado, mas há muitos momentos na vida que nós, seja homem, seja mulher, passamos sozinho pela fornalha, mesmo estando rodeados de um monte de gente. É um processo, é Deus nos moldando como um vaso na mão do oleiro. E aí, quando nós passamos, há um momento em que a fornalha aquece, que você sente que o Espírito Santo de Deus está mais próximo de você do que nunca. Então, aí você vê que você não está passando sozinho. E é tão gostoso, nesses momentos em que eu passei por isso, em que eu fui buscar a sua palavra, que Deus tomou alguém para me dizer, olha, filho, você está passando pela fornalha, mas o meu espírito está junto com você. Eu não estou andando com você, mas eu estou te carregando no colo, porque você sozinho não suportaria o calor dessa fornalha. Então, a questão de conciliar as coisas é você sempre buscar em Cristo a força necessária, o conselho necessário, para que você sempre seja o cabeça. Deus te colocar não o que você quer ser, mas que Deus, por misericórdia, possa te colocar por cabeça da situação. E trazer ali a paz, o concílio a todos. É tão gostoso quando tudo passa, aí você dá um abraço gostoso no pai, na mãe, nos irmãos, no cunhado, na sogra, na esposa, nos filhos. Você, quando tem ali chega o seu aniversário, chega ali alguma data na família, e você muitas das vezes é homenageado, e você não se pronuncia como sendo o conciliador de tudo aquilo, mas as pessoas reconhecem que em você há um espírito conciliador. Muito bom. Bom, está indo para a parte final. Pessoal, vocês estão assistindo, eu quero pedir perdão. Deu um problema aqui, não sei se é a internet, mas está travando aqui a minha parte. Então, para não estar com a câmera mexendo, eu vou deixar a câmera desligada, mas a voz vou deixar, acho que é melhor, né? Estranha a cabeça mexendo, Sim. assim, meio esquisito. Peço perdão mais uma vez, é que realmente o outro notebook que eu normalmente gravo deu problema. Eu peguei esse aqui de pré-reserva até eu resolver no outro, e é que no finalzinho do episódio resolveu dar o problema. Mas, Marcelo, eu queria que você pudesse, para suas considerações finais, falar algo que de repente a gente não comentou aqui, que você acha que seria importante falar, tá? Ok, obrigado, Marcos. A minha mensagem final eu deixo aqui da seguinte forma: buscai a Deus sobre todas as coisas
e as demais coisas vos será acrescentado. Então, Amém. o conselho que eu deixo a todos, busquem, busquem. É mesmo que, como diz a oração de Abacuque, né, que a figueira não floresça e que ela não dê os seus frutos, né, no seu tempo certo. Nós temos que continuar buscando em Deus a nossa força. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, e é Ele que traz à nossa mente, né, que traz através da sua palavra o caminho certo a seguir, a decisão certa a tomar. Não é fácil, muitas vezes, na posição de chefe da casa, né, como esposo, como filho, você tem que tomar uma decisão. E são situações que é difícil você abrir a boca e pronunciar uma palavra, né? Dizer vamos para a direita, vamos para a esquerda. Porque a impressão que dá é que nós estamos como Moisés. Tirou o povo do Egito ali com a mão de Deus, tirou o povo do Egito e está peregrinando pelo deserto. E aí, quando você. A ideia sua é trazer o povo à terra prometida, que é a salvação. Mas no meio do caminho, todos começam a murmurar: Falou, tiraste nós do deserto, tiraste nós do Egito, para vir perecer aqui no deserto, Moisés. Então, todos nos questionam. É natural isso, mas temos que fazer como Moisés: não se desesperar, mas saber que a sua força vem do Senhor. Amém. Essa é a missão. Muito bom. Marcelo, quero mais uma vez te agradecer. Obrigado aí por ter tirado um tempo aí. Peço desculpas Eu que por todo o agradeço. problema que deu hoje nessa gravação, né? Mas eu acredito que o conteúdo que foi falado aqui vai ser muito importante, vai ajudar muitas famílias que estão passando e que passam Amém. e que sempre vão passar, né? Não tem jeito. Família é assim mesmo, sempre vai acontecer, mas é como você falou, o importante é a gente ter a base que é Cristo e com ele a gente consegue resolver as coisas e vai caminhando aí até o fim, né? No momento que Deus permitir. Marcelo, obrigado mesmo por você ter participado do episódio hoje, viu? Valeu mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande. Fico feliz em compartilhar e ao mesmo tempo que eu estar aqui falando com vocês aqui, sentindo a presença de Deus. Que a presença de Deus, a sua paz, o seu amor permaneça para sempre em vossos corações. Amém. Pessoal, então vocês que não acompanharam até aqui, quero pedir mais uma vez para vocês, por favor, compartilharem, darem esse like, se inscrevam no canal. Além desse episódio que vai ser segunda-feira, toda segunda-feira às 20 horas, nós também temos cortes desse episódio, então trechinhos menores ali para você assistir. Então peço aí para que você nos siga e nos acompanhe, tá bom? Para vocês que nos acompanharam, Marcelo, muito obrigado e até o próximo episódio, pessoal. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.